Boa tarde, meninas. Tudo bem? Todinhas de barriguinha cheias? Sorridentes? Nada de cochilar, então, tá bom? Eu sei que todo mundo está pensando, ai, uma rede agora, hein? Nada disso. Nosso tema é, sim, eu posso. Sim, eu posso. Sabe por que você pode todas as coisas? Porque o Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é a tua justiça. O Senhor é o teu milagre. O Senhor é quem guerreia por você. Você pode todas as coisas nessa terra. Do natural ao sobrenatural. Sim, você pode. Desde que a sua confiança esteja 100% naquele que é vivo, naquele que é valoroso, naquele que guerreia as suas batalhas, naquele que já venceu e morreu por amor a você, por amor a mim. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que habita entre nós, que está aqui para falar para vocês, meninas, mulheres do Senhor Jesus, flores preciosas do jardim de Deus. É isso que vocês são. Não deixe ninguém sobre a terra, ou mesmo o diabo, falar que você não pode. Falar que você é feia por causa da cor da tua pele, por causa do teu cabelo, por causa do teu corpo, ou porque você é magra demais, ou porque você é gorda demais, ou porque você é negra, ou porque você é parda, ou porque você é branca demais, e não pode sair no sol, ou porque você é isso, ou porque você é aquilo. O que te importa isso? O que descaracteriza você como vencedora? Só tem uma coisa. Quando você não confia 100% em Jesus Cristo. Quando você não deixa Ele reinar na sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre o seu pensar, sobre o seu falar. Isso sim, aí você é um fracasso. Aí você tenta e vai cair. Agora, quando você crê com todo o teu coração, quando você acredita que é um bem maior, que é um Deus maior, que guerreia por você, que batalha por você, quando você entende que Deus é. Ele não vai ser, Ele é hoje. Em meio à tempestade que você vive hoje, em meio ao deserto que você vive hoje, seja ele emocional, financeiro, saúde, mental, física, seja qual for o buraco que você esteja hoje, nessa tarde, quem te convidou para esse chá, te ama demais. Porque nessa tarde o Senhor, o próprio Deus, vai te tirar deste buraco, vai te colocar num lugar de honra, de altura, porque você pode. Porque você acreditou que Ele faria. Porque você creu que Deus é vivo e Ele pode todas as coisas. Começa a colocar e brotar no seu coração nessa tarde o amor do Senhor pela sua vida. Desde o ventre da sua mãe, Ele já te amava e tinha um plano na sua vida. E não há forças de treva, tempestade, profundidade, longura, altura. Não há nada que possa impedir você de vencer aqui na terra. O teu Deus é um Deus de milagres, é um Deus de vitória, é um Deus que guerreia e não desiste de você. Ele não desiste, quem desiste é você, quem abandona é você, quem deixa para lá é você. Mas Deus não. Deus está à tua direita, Deus está à tua esquerda, Ele está à tua frente, Ele caminha com você, Ele está atrás de você, Ele está lá do alto céu olhando e diz assim, vai! Abra a tua boca, pede em oração, faz alguma coisa, eu estou aqui, eu estou torcendo, mas você não abre a tua boca, você não ora, você não jejua, você não busca Deus. Como que Ele pode se mover? A palavra de Deus fala assim, ó, eu estou à porta aí, bato. Ele não vai fazer nada se você não levantar da mesmice da sua vida e abrir a porta do teu coração. Ele não pode, porque Ele não vai contra a palavra dEle. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus de paz e um Deus de verdade. Ele só vai entrar no teu coração, na sua vida e fazer algo sobrenatural se você deixar. Se você não deixar, Ele não faz nada. A tua vida vai continuar a mesma sempre, porque você não abre o coração, porque você não deixa Deus entrar. Ele está à porta. Ele está à porta da sua vida, à porta do seu coração, à porta do seu problema, à porta do seu sentimento. E você não deixa Ele agir, você não deixa Ele entrar.
Você deixa fechado ele por lá. Ó, Deus me ajuda, mas fica pro lado de fora da minha vida. Ele nunca vai te ajudar. Se você não tiver um compromisso, uma entrega com o Senhor, Ele nunca vai fazer. Ele não é o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele entra na tua vida e faz uma tempestade, leva tudo embora, leva teu marido, leva teus filhos, leva tudo embora. Leva a sua própria vida com suicídio. Esse é o diabo. Mas quando você tem um propósito do Senhor, porque a palavra de Deus fala que desde o ventre da tua mãe, Ele tem um propósito. Mas para que esse propósito se cumpra sobre a sua vida, você tem que abrir as portas e deixar Jesus reinar sobre você, amém? Amém. Quero parar um pouquinho para contar um pouquinho da minha vida para vocês. Eu quero voltar um pouco no passado da minha vida, na minha infância, onde tudo começou. Eu vim aqui para testificar para vocês, para falar para vocês, que isso não é só uma palavra, sim, eu posso, isso é uma verdade na minha vida, porque Deus habita nela. A partir do momento que eu conheci o Senhor, Ele tudo mudou, Ele tudo fez. Foi fácil? Não, não foi fácil. Eu não vim aqui mentir para vocês, ou falar assim, ó, eu vou aceitar Jesus, então tudo na minha vida vai ser flores. Não. Você tem que correr atrás. Você tem que lutar. Mas quando você luta, e sabe quem luta por você é Deus, você consegue todas as coisas. Você chora? Sim. Você passa tristeza? Sim. Você tem decepções? Sim, tem. Mas é totalmente diferente. É totalmente diferente. Porque cada decepção que você tem na sua vida, você sabe para quem você corre. Você corre para o pé da cruz. Você corre para Jesus. Você corre para Deus. E Ele resolve o seu problema. Você então só ora. Você então só pede. Você então somente confia. E Ele faz. Eu moro em Bauru. Sou casada há 24 anos. O ano que vem faço bodas de prata, né? Falei certo? É, boda de prata o ano que vem. Mas antes disso, eu morava numa cidadezinha muito pequenininha. Pequenininha mesmo. Tinha cerca de 2.000, 2.500 pessoas. E eu fui criada assim. Pelo meu pai. Que eu não sei qual é o motivo, eu não entendo. Quando eu tinha mais ou menos de 7 para 8 anos, ele perdeu tudo que ele tinha, casa, carro. A gente não era rico, mas ele tinha algumas coisas. E ele perdeu. Não sei o que aconteceu no governo, na cidade. Ele perdeu. E quando ele perdeu tudo isso, ele se tornou um alcoólatra. E começou a bater em mim, nos meus irmãos, na minha mãe. Nós somos em 4 irmãos, com uma irmã bem diferente de idade, 9 anos de diferença. Então, quem viu muito isso foi eu e meus irmãos. E o meu pai, de uma pessoa doce, amável, se tornou uma pessoa muito violenta, muito brava, que não havia conversa, que não havia nada. Ele era muito ignorante, sempre foi. Mas ele não passava a extremidade. E aí ele começou a passar a extremidade. Então, todos os dias eu via minha mãe sangrando, jogada, apanhava, nunca levantou a voz. E aquilo foi me incomodando. Aquilo foi me incomodando muito. Quando eu estava para fazer 9 anos, minha casa já era um inferno muito grande. Era uma guerra todos os dias dentro daquele lar. Era uma aflição todos os dias naquele lar. E naquela dilema de pobreza, muita pobreza, eu comecei a procurar e catar lixo. A comer lixo mesmo, sabe, lixo. Lá, hoje a gente põe lixo no saquinho, passa, aqui também é assim, passa o caminhão de lixo, pega o lixo. Né? Naquela época não, você colocava baldes. Né? Gente, eu tenho 44 anos, tá? Então a gente está falando assim de mais de 30 anos, tá? Colocava-se balde e o caminhão passava, jogava o lixo e jogava a lata de volta. Né? E aí tinha o lixão municipal lá. Lá era o meu mercado, onde eu fazia meu alimento, onde eu ia buscar. Muitas vezes eu fui. E ia. Para mim era bom. Né? Era o que eu podia comer. Em meio àquela circunstância, eu falei assim, mãe, eu queria trabalhar, fazer alguma coisa. E na cidade pequena, quando você é pobre, você faz 2 coisas. Você vai para a roça, ou você vai ser empregada doméstica. Eu tentei ir para a roça, não aguentei. Eu era muito magrelinha, não aguentei. Passava mal. Até tentei rastelar lá, mas não consegui. E fui ser empregada doméstica. Com 9 anos, comecei a cuidar da senhora, e fui cuidando, fui indo. Aí, acerca de todas as coisas que eu vivia, eu estava tomando conta de uma casa, 4 homens, uma mulher e uma idosa de 108 anos. Eu fazia tudo isso. Só que eu fazia de tudo para ficar ou no meu serviço ou na escola. Porque dentro da minha casa era insuportável. Eu não aguentava viver aquilo. Meu pai se tornou muito bravo, né, muito autoritário, mais do que ele era, ajudava da minha mãe. Chegou ao ponto assim de ele trabalhar e comprar
costela, galão de pinga, colocar dentro de casa, eu, meus irmãos, minha mãe não comia, mas ele e os amigos dele, e as mulheres do amigo dele, que ele levava para dormir dentro de casa, podia comer. Então, assim, o pouco que eu ganhava era muito pouco, como empregada doméstica. Ele pegava meu dinheiro para comprar alguma coisa, eu nunca fiquei com nada. Eu trabalhava e às vezes não ficava com nada. Ou eu escondia alguma coisa no meu bolso, ou ele chegava em casa e ele pegava todas as coisas. E no meio da aflição, assim, eu fui crescendo, assim eu fui vivendo, ainda com 9 anos de idade, acerca, assim, de uma família muito grande. Eu era a única menina entre primas, entre primos, entre sobrinhas e tios. Depois tiveram outras, 2, 3 anos a mais. Mas até então era eu. E quando eu estava com 9 anos, acerca de tudo isso que estava vivendo, eu comecei a ser molestada com 9 anos de idade. E aquilo era uma verdade que ninguém quer viver, uma verdade que você acredita que você é errada, que você não presta, que você não vale nada. Não aqueles homens que são maduros, adultos, que teria que ser responsável por você, porque é da sua família. E eu achava, então, que eu era a culpada de tudo aquilo que acontecia. Eu achava que eu não prestava, eu achava que eu era a vagabunda da cidade, da nação. Na verdade, era tanta situação dentro da minha mente, tanta prisão dentro da minha mente, que eu não sabia o que pensar, eu não sabia como reagir, eu não sabia correr, eu não sabia o que eu fazia. Eu vivia tão presa sobre aquela pressão, aquela opressão da vida do meu pai, da minha mãe, do medo, da angústia, que eu não corria, que eu não fazia nada, eu não sabia nem como reagir. E os anos foram passando aos 9, aos 10, aos 11, aos 12, aos 13, e aquilo não mudava. Aquilo não tinha mudança, e eu fui ficando deprimida, eu fui ficando triste. Eu sempre fui uma criança muito alegre. Eu era uma criança que dizia para minha mãe que amava ela. E eu fui me tornando tão triste, eu não queria saber de mais nada, nem de ninguém. A opressão era tão grande, aquilo era tão triste dentro da minha vida, porque com uma criança, mais de 30 anos atrás, falando, com 9, 10, 11 anos, é totalmente diferente de hoje. A criança de hoje, com 11, 12 anos, tem malícia, porque a própria televisão ensina. E quando você mora numa cidade pequena, em meio a um sítio, onde você não tem convívio com ninguém, a ingenuidade é que prevalece. Eu era muito ingênua, muito ingênua. Eu cheguei a um ponto de acreditar que o beijo engravidava. E muita gente deu risada de mim, amigas de escola. Eu sempre acreditei que o beijo engravidava. Eu conto isso para minhas filhas hoje e eles dão risada. Então, aos 13 anos de idade, para acabar com todo aquele sofrimento, com aquela tormenta, eu tento suicídio. Eu pego um monte de remédio que tem na minha casa, eu entro no meu quarto já à meia-noite, 1h, eu encho um copo bem grande de remédio e começo a tomar um por um e falava assim: Deus, o Senhor não presta, o Senhor não vale nada, o Senhor por mim não pode fazer nada. Quem é esse Deus que pode fazer todas as coisas? E comecei, como toda pessoa incrédula, que não acreditava em mais nada nem na própria vida, a criticar Deus. E fui tomando comprimido por comprimido, comprimido por comprimido, ao tempo de passar mal e vomitar tudo aquilo que eu tinha feito. Eu não morri, eu passei muito mal. E eu falava para mim mesma assim: poxa vida, dentro de mim, eu não presto para morrer. Eu não presto para morrer, mas nem para isso eu presto. Eu não quero viver, por que viver nessa agonia, em meio a essas aflições? Para que ter uma vida dessa? E eu tentei suicídio de novo, e tentei de novo. Até os meus 14, 15 anos, eu tentei 3 vezes suicídio. Eu passei para a faca, e comecei a passar no meu braço, e eu passava na minha jugular, eu não tinha coragem de cortar. Mas eu ficava brincando. Para que, como se fosse uma verdade, aquilo cortasse a minha garganta. E eu ficava brincando, porque eu queria morrer. Era tudo que eu queria era morrer. Aí, já que eu não morri mesmo, eu falei: vamos seguir nossa vida. Eu aprendi a correr das situações que eu vivia.
Eu aprendi a correr das molestações que eu vivia. Quando eu via fulano, eu saía correndo. Eu morava num sítio 2 quilômetros longe da cidade. Quando eu via que fulano vinha vindo, eu voltava. Eu não passava nem perto mais para que eu não seja pega. Que eu era pega. Então eu corria. Eu corri. E aí eu fiz 15, aí eu fiz 16, trabalhando de empregada. Aí eu fiz 17, eu me formei em contabilidade. Virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu queria tanto, mas tanto fazer uma faculdade, mas tanto. Né? Aí eu já estava com 18 anos, 17 para 18 anos. E minha mãe falava assim: mas nunca que seu pai ia deixar você estudar. Ele não queria que você fizesse nem contabilidade. Porque eu fui criada assim pelo meu pai. Mulher nasceu para lavar, passar e cozinhar. Mulher não presta para nada. Nada. Não sei porque nasce mulher. Tem que nascer só homem. Essa foi a criação que eu tive. Por várias vezes, ele já tomado pelo álcool, eu ouvi ele falando isso. E eu tomava aquilo como verdade, que eu não prestava para nada mesmo. Eu tomei aquilo como verdade por muitos anos da minha vida. E aí, com muita coragem, uma força que veio dentro de mim, eu fui até o meu pai. Com 18 anos de idade, falei: pai, eu tinha muito medo dele. Eu tinha muito medo. O senhor não deixa eu ir para Bauru tentar fazer uma faculdade? Olha, o senhor pensa bem, pai. Eu joguei. Se eu tentar uma faculdade e começar a ganhar bem, eu vou sustentar o senhor sem nem você trabalhar mais. Esperta eu com 18 anos. Para tentar convencê-lo ele. Aí ele respirou fundo. Imagina, menina, você acha que você vai embora aqui? Você tem que arrumar um namorado e casar. Ele tentou casar eu 2 vezes, não conseguiu. Você vai ter que arrumar um marido e casar. Imagina que você vai. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu vi minha mãe interceder por mim. Ela falou assim: o que ela pode perder? Deixa ela ir na casa de uma tia. Tinha várias tias minhas lá, mas uma era que ele confiava. E ele falou assim: vou tentar. Né? Com certeza, Deus habitou naquele dia, naquela hora, naquele minuto sobre o coração dele. Então, deixa. Mas é assim, menina, eu te dou 30 dias. Dentro de 30 dias, se você não conseguir nada, você volta e nunca mais se fala mais nisso. Tá bom, tá bom. No outro dia, fiz minha mala e fui embora. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 15, 20, 30. Não, 20, 22, 25 dias. Lá em Bauru, uma cidade grande, quando eu fui para lá, tinha 200 mil habitantes. Hoje tem 400. E tinha muitos viadutos. E o meu pensamento constante era assim: se eu não arrumar um emprego, isso era 24 horas na minha cabeça, se eu não arrumar um emprego, eu me jogo de um viaduto, mas para a casa dos meus pais eu nunca mais volto. Essa era a minha vontade, essa era. Então, com 27 dias, entregando currículo para lá, obrigada, minha querida, entregando currículo para lá, entregando currículo para cá, eu fui aceita na Casas Pernambucana. Eu era empregada doméstica, eu não sabia fazer nada, eu sabia ser contadora, eu tinha formado, mas mulher não se contratava, não fazia isso. Também não parti para essa área. O que tivesse, eu ia fazer. Fui trabalhar como vendedora. Em 1 ano de serviço, eu estourei. Como melhor vendedora, como isso. Eu ganhei dólar. Eu ganhava, vamos pôr assim, R$10 como empregada. De repente, em outro mês, eu comecei a ganhar R$3.000, falando na nossa moeda. Pensa uma pessoa que sentava e chorava, que não sabia o que ia fazer com o dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não sei o que é isso. Eu nunca vi dinheiro na minha vida. Eu sustentava a casa da minha tia que eu morava. Eu sustentava o meu pai e a minha mãe e guardava dinheiro. Só que antes desse 1 ano, isso é 1 ano, eu me vi livre, eu me vi solta, eu me vi assim, liberta do meu pai e da minha mãe. Eu comecei a o quê? A gandaiar. O que eu podia fazer na minha cabeça? Eu nunca tinha ido no cinema, eu não sabia o que era nada. Nada, eu não sabia, eu não conhecia. Eu tinha um medo de andar de ônibus. Eu tinha um medo de levantar às 6 horas da manhã, pegar um ônibus e alguém mexer comigo num ponto de ônibus. Eu achava que todo mundo não prestava, como lá não prestava. Eu tinha muito medo, mas não me segurava. Eu ia. Comecei a sair à noite, comecei a ir no cinema. Fiz uma excursão, fui para a praia com a turma do comércio, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Não pedi para pai nem para mãe, fui sozinha, sem ninguém saber. Quando eu voltei, que eles ficaram sabendo para onde eu estava. Eu me senti a adulta, a dona da verdade, a não preciso de ninguém, a milionária. É assim que eu me sentia. E andava como tal, me sentindo. Pensa na mulher que se sentia. Eu não era nada, não era ninguém, mas eu me sentia. Eu me sentia
no meu ver, o dinheiro podia comprar todas as coisas, até a minha felicidade. Mas não pode, nada. E não era tanto dinheiro assim, mas para mim era. Para mim era. E eu comecei a namorar. Né? Comecei a namorar um menininho mais novo que eu, achando assim, vou namorar lá, né? Se não der certo, a gente assim. Mas em meio a toda a circunstância, conhecia Deus como eu conheço hoje. Eu nunca tive um papo com Deus, eu nunca orei a Deus, eu só xingava a Deus. Nunca ninguém me apresentou esse Jesus, nunca me falou desse Deus para mim até então. Nunca ninguém havia me falado de nada disso. Então era eu mesma. É assim que eu vivia. Comecei a namorar e pensava assim, eu queria ficar grávida. Porque, na verdade, como eu não tive amor do meu pai e da minha mãe, eu queria uma criança. Eu queria muito, mas muito, porque assim, eu falava assim, quando eu tiver uma criança, eu vou amar tanto, mas tanto, eu vou proteger tanto, tudo que não fizeram comigo. Eu nunca fui amada, eu nunca fui protegida, eu nunca me senti, sabe? Eu queria que alguém me amasse. Eu queria que alguém me abraçasse e falasse assim, ô feia, horrorosa, eu te amo. Qualquer coisa eu queria ouvir. Eu queria ouvir, isso é importante para mim, eu gosto de você. Eu nunca ouvi. Eu sempre fui feia, desprezada, humilhada, triste. Eu queria, e eu pensava. Mas eu pensava e pensava em trabalhar. Era sempre uma confusão dentro da minha mente, era sempre uma confusão, porque mulher pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, não pensa? Quem é casada pensa assim, o que meu marido vai vestir, o que eu vou vestir, eu vou para a igreja, o que eu vou pôr? Meu Deus, será que vai ter que fazer janta ou almoço amanhã? Nós pensamos, Deus nos fez assim. E eu pensava. E nesse meio tempo comecei a namorar. Bom, resumindo o meu namoro. Eu namorei e casei, grávida. Namorei 7 meses. Casei grávida de 5. E eu falava assim, ele não sabe, tá? Hoje ele sabe, mas no meu pensamento eu falava assim, eu casar, eu descobri que eu estou grávida, imagina o que eu queria dele, eu já consegui, eu ganho pra caramba, o que eu quero desse cara? Pra que eu vou casar com ele? Ele não sabia, tá, gente? Mas esse era o meu pensamento. Eu falava, eu já tenho meu nenê, eu ganho 3 vezes mais do que ele, por que eu quero ele? Ele já fez o que eu queria. Né? Eu pensava, e ele... Deus tem um propósito, tudo aquilo que Ele faz, o que Ele deixa acontecer na nossa vida, Ele sempre tem um propósito. Ele tinha um propósito quando eu engravidei, Ele tinha um propósito. Mesmo no erro, Ele tinha um propósito sobre todas as coisas, aquilo que eu vivia, aquilo que eu era magoada, aquilo que eu era triste, aquilo que eu era angustiada, Ele tinha um propósito ali. Aí Ele virou para mim e falou assim, mas vamos casar, né? Vamos casar, um homem, ele tem que honrar aquilo que ele faz. Um menino de 18 anos. Eu estava com 19 para 20, eu acho que eu já tinha feito 20. Aí casamos, e eu pensava assim, mas na primeira vez que ele levantar a voz para mim, eu dou um chute na bunda dele e sai correndo. Mas homem nenhum vai mandar em mim, mas eu nunca vou ser, minha mãe chama Ivail, uma Ivail na vida, mas nunca vou sofrer por causa de homem. E eu pensava, e eu ia. Então fomos, casamos na igreja, de véu, grinalda não, só vestido. Casei, realizei o sonho da minha mãe, era um sonho dela casar de branco, não era meu. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, realizar o sonho dela. Porque hoje eu vejo as fotos, eu adoro ver as fotos. Casei. Então, depois de 3 meses de casado, 4 meses, nasce a Raquel. Eu chamo Sandra Raquel, a minha filha chama Raquel. Eu pus o meu nome, tirei o Sandra e pus o nome dela. Quando ela nasceu, quando o médico olhou para mim, mostrou, está aqui tua filha, eu fiz uma cesárea de 42 semanas, e mostrou aquele nenê para mim, o meu mundo virou, de perna para o ar. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu virei e falei para meu marido, você quis casar, você lembra? Lembra que você quis casar? Claro, então eu não queria, tá? Agora eu não quero trabalhar. Ele parou e falou assim, mas como assim, mulher, você não quer trabalhar? Você lembra que você ganha 3 vezes mais do que eu? A gente não tem casa, a gente paga aluguel. Eu falei, o problema é seu, você quis casar. Eu quero ser mãe. O meu desejo de ser mãe bateu muito forte no meu coração. Aquele amor era latente dentro de mim. Aquele amor por criança, aquela sede, aquela vontade de ser amada, eu podia dar. Gente, por que uma criança faz para você? Ela só retribui aquilo que você dá. Ela sorri, se você sorrir, você pode falar assim, criança feia, levada. Ela sorri.
Ela sorria em amor para você. E aquilo para mim era tão gratificante, mas tão gratificante que eu queria. Ele respirou fundo e falou assim, você tem certeza que você quer isso? Eu falei, tenho. Tá bom, vai realizar o desejo do seu coração, eu vou me virar. Gente, eu sinto muito, mas esse é meu, não existe outro na face da terra. O marido que faça isso, não existe. Eu sustentava a casa, eu fazia tudo, ele abriu mão de tudo. Ele foi trabalhar no comércio, entregar jornal, entregar a pista para dar conta daquilo que a gente vivia. Mas ele foi. Ele me deixou ser mãe. E eu fui. E numa dessas, ela estava com 3, 4 meses de nascida, como ele era vendedor, eu comecei a levar marmita para ele no serviço para adiantar, para ele a comissão, ele tinha que ganhar. Eu entendia e pegava eu lá, meu nenezinho, ia, né, com a marmitinha, ia lá, toda feliz, chegava em frente, ele trabalhava na Tanger, chegava assim, parava o ônibus e descia, não tinha carro, não tinha nada, descia, e numa dessas descidas, numa dessas paradas do ônibus, o ônibus deu um solavanco. E quando você desce em alguma coisa, você tem que ter a planta do pé firme. E quando você sobe é a mesma coisa. E lá foi mudado, e não mudaram a escada. Quando eu fui descer com a minha filha, o ônibus deu um solavanco. Então eu caí. Como eu caí nessas escadas e bati a coluna, eu tive traumatismo raquimedular. Como o pneu do ônibus ia passar sobre a minha cabeça, os amigos deles que me viram caindo, me socorreram, foram lá e pegaram eu entre o ônibus e a guia de sarjeta, assim, e tiraram e colocaram na calçada. E não podia ter mexido comigo, mas mexeram na boa intenção. Foi chamado SAMU, resgate, eu fui levado, foi feito exames, tomografia, ressonância magnética, e o que o laudo deu foi, nossa, deu um branco, acabei de falar, traumatismo raquimedular. Eu lesionei a coluna. O médico virou para o meu esposo e falou assim, olha, nunca mais vai andar na vida. Nunca mais. A sentença dela é cadeira de roda para sempre. Ela jamais vai andar novamente. Então, eu estava com 21 anos, sentenciada a nunca mais andar na vida. Com uma criança de 4 meses no colo. Meu marido trabalhando em 2, 3 empregos. O que seria da gente? Ele ficou confuso na hora, ele falou, o que eu faço agora com uma mulher cadeira de rodas? Porque tudo aquilo que é novo na sua vida, que você não tem adaptação, se você não tem um marido, se você não tem um avô, se você não tem uma avó, se você não tem uma tia, você não conhece, traz medo. Como eu lido com a situação? Né? E aí ele ia me visitar, ele trabalhava, ele ia no hospital todos os dias me visitar, e ele era vendedor, ele tinha uma caneta, ele me conta isso. Isso não está na minha mente, isso foi apagado da minha mente, isso não existe na minha mente. Eu não me recordo de nada, eu só me recordo do tombo, de mais nada, porque eu bati a cabeça, mas eu não me recordo. E aí ele conta que ele chegava no hospital e pegava a caneta e ia me furando sem eu ver, e mexia, porque ele acreditava que era mentira minha, que aquilo não existia, que eu estava brincando, que eu ia levantar e sair andando. A médica dizia para ele que eu não ia andar. E numa dessas visitas que ele ia, tem uma avenida muito grande lá, chama Pedro Toledo, e ele foi e viu um homem indo para a igreja, lá tinha você passa na Pedro Toledo, tem várias igrejas evangélicas assim, e tinha um homem com a Bíblia na mão, com um terno, e ele correu até esse homem, explicou o que havia acontecido, ele falou assim, eu vou orar pela sua esposa, e relatou. Quando Deus tem um plano sobre a sua casa, sobre a sua vida, não há potestade, não há diabo, não há ninguém na face da terra que possa obstruir aquele que Deus tem para você. Aquilo que é seu, aquilo que está guardado, aquilo que é só para você. O propósito que Deus tem para você nessa terra é que você seja feliz, que você tenha Ele como único e suficiente Salvador. Então você tenha Ele como certeza que Ele fará tudo sobre você, sobre a sua casa, tudo que você pedir. Esse é o teu Deus, é um teu Deus de milagre. E um cara que nunca me conheceu, que nunca fomos apresentados, ele orou. Ele fez uma oração para uma pessoa que ele nunca viu. E eu nunca pude agradecer a oração. Mas eu posso agradecer a Deus, porque quem faz é Deus. No outro dia, eu comecei a mexer os dedos dos meus pés. Então, eu sou um milagre de Deus, porque vocês estão vendo que eu ando, certo? Eu também pulo, ó. Eu tenho uma vida plena diante do Senhor. E nós ficamos tão impactados. Como pode
Como pode um homem que não te conhece, uma mulher que não te conhece, falar para você, eu vou orar por você? É uma oração. E Deus age, Deus faz. Como é a grandeza de Deus, como é a graça, como é a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus faz, sim, eu posso. Eu posso porque é Ele que te fortalece, você pode porque é Ele que faz o milagre. Você pode porque é Ele que anela você, Ele que ajusta você. Ele é teu Deus vivo. Ele não está no madeiro, Ele está vivo, ressurreto, presente. Esse é o teu Deus. Sabe por que Ele é teu Deus? Porque quem te chamou aqui ama tanto a sua vida, que quer compartilhar desse Deus de maravilhas, desse Deus que habita sobre essa casa. É esse Deus que eu estou falando, é esse mesmo Deus. Eu fui para casa de cadeira de roda ainda. Eu fui para casa só mexendo o dedo dos meus pés. Mas dias, semanas a semanas, eu fui voltando, e voltando, e voltando. E aí nós fomos para a igreja impactado, mas como pode? Eu e ele, nós nos juntamos, falando, vamos gritar por esse Deus. E se acontecer alguma coisa na minha vida, o que eu faço? Eu vou sair correndo atrás de um cara que tem uma Bíblia ou que acredita num Deus? Deus pode fazer por graça e misericórdia? Pode. Mas e quando você tem um relacionamento com Deus, o que Ele pode fazer? Quando você se dispõe a ter um relacionamento com Deus vivo e valoroso, o que é que Ele pode fazer por você? Quantas coisas Ele pode fazer por você? O que você precisa nessa tarde? Qual é a libertação da sua casa, da sua vida, do seu emocional que você precisa? Sim, eu posso. Sim, eu posso. Porque um Deus que habita em você, Ele pode todas as coisas. E eu sempre disse assim para meu marido, sabe? Eu não quero ser mãe de um, não. Eu queria assim uns 7, 8, né? Filhos. Já que eu parei de trabalhar, Deus me curou, estou indo para a igreja, vamos, né, ter outro filho. Como assim, né? Eu sempre quis, eu tinha muito amor dentro de mim. Ao tempo que eu entreguei minha vida para Jesus, Ele foi cicatrizando tudo que havia de mal dentro de mim. Aquela Sandra que queria fazer direito, sabe por que ela queria fazer direito? Eu queria ser juíza, porque eu queria todos aqueles caras que fizeram mal para mim, eu queria pôr sobre um pedestal assim e julgar cada um deles. Eu queria condenar eles. Eu queria a morte, a sentença de morte de cada um. Essa era a minha vivência, eu vivia para isso. E quando eu conheci Jesus, eu falava assim, mas nem a morte basta. Eu quero que eles conheçam o Deus que eu conheço. Eu quero que ele tenha a oportunidade que eu tive, de uma transformação de vida, de uma mudança do 0 ao 100, de uma transformação de vida. Mas eu quis, eu fui atrás. Jesus estava na minha porta há muito tempo, batendo. Eu resolvi abrir. E quando ele entra, você sofre aflições, você passa por tristeza, mas ele leva tudo embora. Ele restaura, ele faz tudo novo, porque ele é o Deus que te fortalece. Ele é Deus que vive no teu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Esse é o nosso Deus. Aí estou em casa sem fazer nada, vamos fazer filho, né? Ué, vamos? Para começar, é muito bom. Para terminar, filho é bênção. Depois que eu aprendi que filho é bênção, vamos crescer e multiplicar sobre a nação, sobre a terra, vamos embora. Fico grávida da minha segunda filha, é a Ruth, né? Uma bênção, veio tudo programada, tudo no Senhor. Minha filha, a Raquel, foi um acidente. Muito bem-vindo, mas um acidente. Nunca rejeitei, mas foi um acidente. A Ruth não, uma criança programada, feliz. Pensa num bebê maravilhoso, que nunca deu trabalho, nunca fica doente, nunca teve nada. Acho que nunca teve uma gripe, até 1 ano de idade. Mamava só no peito, com 4 meses, pesava 10 quilos. Era um bebê enorme. Só quero lembrar uma coisa. Quando eu sofri o acidente, e Deus me restaurou, eu fui atrás dos médicos e tomei remédio. E eu comecei a tomar muito corticoide na veia. Em 1 ano só, eu engordei 25 quilos. Fiquei muito triste, recém-casada. Engordei muito. Começou a dificuldade para andar, começou a dificuldade de faltar de ar, começou a dar problema no coração. Em 1 ano, eu engordei mais 35. Eu fui engordando. Solta a primeira foto, por favor. Só a primeira. A segunda foto, por favor. Essa sou eu. Mais uma. Essa sou eu. Para aí.
Só. Eu cheguei ao grau de mórbida, grau 2. O médico chegou a falar assim para mim, se você não fizer uma cirurgia, se você não fizer alguma coisa, você vai morrer, infartar. Eu comecei com um problema no coração. Mas lembrando, então eu estava no segundo filho. Engravidei assim, 4 quilos. Perdi 4 quilos, grávida, e engordei mais 4. Não fazia diferença, ninguém nem via a barriga. Não dá para ver nada ali. A criança podia entrar 5 ali dentro. Não fazia diferença. Essa era eu, feliz, amada, cuidada. Meu marido nunca olhou diferente para mim. Ele nunca falou que eu tinha que emagrecer. Nunca. Eu falava assim, amor, eu tenho que emagrecer. Ele falava assim, você é meu número. Oh, Deus, meu número. Oh, pelo amor de Deus, né? Mas tá bom. Que mulher que quer ouvir assim, você é meu número? Mas amém, né? Aí tive a Ruth. Quando eu tive a Ruth, ele já trabalhava com publicidade. E aí teve uma queda muito financeira, muito grande. A gente começou a passar por uma dificuldade financeira. Mas nessa dificuldade começou a faltar o leite para as meninas. E a igreja nos sustentou com cesta básica. Não tenho vergonha alguma de falar isso. E aí eu virei para ele e falei assim, sabe aquela história assim de 8 filhos? Vamos parar no 2, tá bom, né? Eu falei, tá ótimo, 2, né? Aí eu também acho, vamos parar no 2, acho que eu vou operar. Ele falou para mim, tá bom. Tá. Nessa acho que eu vou operar, a gente está na chuva. Estou fazendo festa de 1 ano para a Rutinha, estou feliz e começo a passar muito mal, muito mal. 1 ano, eu tinha uma de 4 anos e uma de 1 ano. E começo a passar muito mal, mulher conhece, mulher sabe. Eu não acredito, Deus. Como assim não acredito? Você brinca e não acredita? Como assim? Como assim? Aí fui. Uma semana depois eu fiz o exame, eu deixei ele dando comida para as meninas, eu fui no posto de saúde e fiz o exame. Eu cheguei chorando em pânico. Não que eu não quisesse a criança, mas a situação financeira que nós vivíamos naquela época, de 99, estava muito difícil. Né? Não era impossível, mas era difícil. Não era nada daquilo que eu vi na infância. Mas era difícil, porque o meu sonho era dar o melhor para os meus filhos. Era fazer o melhor, tudo aquilo que eu não tinha. Então, aí você fica limitado quando você passa uma dificuldade financeira. Mas você é feliz do mesmo jeito, porque você sabe onde está a sua certeza, você sabe quem é o teu Deus agora. Você sabe para quem pedir socorro. Aí eu choro, ele senta, ele olha, eu chego com o papelzinho e eu falo assim, estou grávida. Ele, glória! Eu, como assim, né? Eu não tinha combinado que era 2. Onde come 3, come 4, come 5. Não come não, amor. Como come 3, 4, 5? Não come. Come, a gente divide o bife e come. Amém? Amém, vamos embora. Fazer o quê? Então eu chorei 1 semana pelaquela gravidez. Não que eu não desejasse a criança, mas pela situação financeira. Né? Mas cantava os meus louvores, amava, abençoava do mesmo jeito. Daquele tamanhozinho que eu era. Essa gravidez eu engordei só 3 quilos. Não precisava engordar, tinha espaço para a criança crescer. Só tem um detalhe, eu fiz 2 cesáreas, e eu não sei devido ao quê, acho que as medicações, tentativa de suicídio, eu não sei explicar, eu não sou médica. Mas eu tinha muito descolamento de placenta, eu tinha começo de aborto, todas as minhas gravidezes. Então, dos 7 meses em diante, eu ficava de repouso absoluto, para a criança não nascer. Essa não seria diferente, né? Só que agora eu tinha um bebezinho de 1 ano e uma de 6, e só eu, ele e Deus, mais ninguém. E nós somos, com 6 meses de gestação, eu começo a passar muito mal. Ele fala assim, arruma tudo, come aí, que você sabe que você vai ficar uns dias internada. Ele é muito paciente, ele tinha muita fé e muita paciência. Eu sempre fui muito agitada, e ele falava, fica sossegada, faz a mala sua e do neném, você sabe que você vai ficar uns dias internada. Eu, meu Deus, eu tenho 2 para deixar. Fica tranquilo. E ficava mesmo, porque ele cuidava. Ele trocava fralda, ele fazia tudo, ele sempre ajudou. E fui, mas ninguém vai tranquilo para o hospital. Gente, quem que gosta assim? Vou para o hospital hoje, que delícia. Ninguém gosta. Mesmo que seja, não é para nascer, você só vai se é para nascer uma criança, você vai feliz. Né? Aí eu fui. Aí eu fiquei internada realmente. Eu estava com uma infecção urinária muito grande. Não estava com descolamento de placenta, nada. Nessa infecção urinária, ele fez um ultrassom. E pediu para falar com meu esposo. Eu falei assim, quando ele vier me visitar, então ele sobe para falar com o senhor. E SUS, não sei se aqui é assim, mas lá em Bauru existe assim, um contingente muito grande. E eles não deixam entrar o marido, é só a esposa. Hoje parece que mudou, hoje parece que eles têm esse direito, mas naquela época não tinha.
Então, ele ficou para lá de fora, eu fiz, aí ele entrou, aí o médico queria falar com ele, mas assim, tinha 2 resultados. O primeiro, era um menino. Eu tinha 2 meninas, era um menino, estava feliz. Né? Aí o médico queria falar com ele, falou assim, olha, pai, eu fiz ultrassom no teu filho e ele não tem o esôfago. E se ele tiver o esôfago, é obstruído. Porque uma criança dentro do útero, ela vou falar grosseiramente, tá? Ela come, o líquido amniótico, ela aspira, expira e solta, como xixi, entra pela boca, sai. Essa criança não fazia isso. Um dos motivos é que ele não tinha o esôfago. Que ele só aprende a respirar quando nasce, quando tira o líquido amniótico, por isso que ele respira. Até então ele não respira dentro da água, mas ele aspira aquele líquido. Né? Deus é fabuloso, maravilhoso, até na gestação. Ah, tá bom, não tem o que fazer? Não, não tem. Assim que ele nascer, ele vai precisar, você vai tirar da barriga aquela criança pequenininha, e ele vai fazer uma cirurgia, vai ser aberto daqui até aqui, e vai ser corrigido o esôfago dele. Amém. Aí ele saiu, me deixou internada, saiu, foi para fora com o irmãozinho da igreja e começou a orar. Começou a colocar na mão de Deus a nossa situação. E uma semana depois, nós fomos para Botucatu. Como lá em Bauru não tinha neonatal, ele tinha que sair da maternidade e ir para outro hospital, existia um risco de bactéria muito grande. E em Botucatu, para quem não sabe, é uma escola de médicos, uma medicina, né, uma escola de medicina. Então, ele aconselhou nós irmos para lá. Então, nós fomos para lá para ter essa criança. Chegando lá, eles não aceitam nenhum ultrassom, eles não aceitam nada que você fez em Bauru, eu fiz tudo de novo. E meu marido, novamente, quando estou fazendo ultrassom, ele é convidado a ficar por fora da sala, para fora. Aí ele fez ultrassom por 2 vezes e falou, você está sozinho? Eu falei, não, estou com meu marido. Então chama. Fui chamada, ele fez ultrassom, falou assim, olha, eu acho que o meu colega lá em Bauru errou, o médico, porque eu fiz 2 vezes o ultrassom nela aqui e eu vejo que a criança tem o esôfago. Ô, glória! Deus já estava agindo. Deus já estava fazendo outra coisa ali. Deus já estava movendo. Mas o líquido amniótico dela é muito aumentado. É uma das características da síndrome de Down. Teu filho vai nascer com síndrome de Down. É como ficar paraplégica. Você não sabe como reagir. Como cuidar de uma criança especial. Como lidar com uma situação de uma criança especial. Eu tinha 2 meninas totalmente normais. Totalmente independentes. Agora já tinha 2 anos e a outra tinha 4. Ela já havia feito 2 quando ele nasceu. O que eu ia fazer com essa criança? Fui para casa, orando ao Senhor, buscando a Deus. Mas nunca rejeitei a situação dele. Deus, Ele dá filhos especiais para pais especiais. Ele nunca dá um jugo ou uma carga maior daquilo que você possa suportar. E Ele ajuda você a carregar. Você não carrega sozinho. E quando eu estava de 37 semanas, então, em 5 dias, eu começo a passar mal, começo com sangramento, eu começo a me sentir muito, muito, muito mal. Eu vou para a maternidade, eu vou para Botucatu. Aí lá eles internam, falam assim, olha, como é 37 semanas, vamos tomar medicação até os 39, vamos ficar 2 semanas, como se fosse fácil, né? Ficar 2 semanas internada, tomando Bricanil para segurar a criança, para que amadureça. Tá bom? Tá bom. Lá ele não pode ficar, ele foi embora, eu fiquei. Aí a médica vira para mim, depois que ele vai embora, e fala assim, nós vamos fazer um exame dentro da sua barriga, para ver o pulmão da criança, caso aconteça alguma coisa. Eu, tá bom, nunca fiz isso. Lembrando o tamanho que eu era, a barriga do neném, eu tinha que pegar uma agulha, foi pego uma agulha assim, colocado dentro da minha barriga, para acertar o pulmão da criança e tirado um líquido dentro do pulmão da criança. Doeu? Muito. Muito. Uma agulha bem grossa. Quando ela tirou aquele líquido do pulmão, ela virou e falou assim, olha, o seu neném não pode nascer. O pulmão dele é verde. Se ele nascer agora, ele não consegue respirar. Mais ou menos assim. Tá bom? Não tem nada para fazer, vou ficar aqui mesmo, né? Não vou viajar, vou ficar aqui mesmo. Tirando sarro, brincando. Fiquei internada, meu marido tinha ido embora, não sabia de nada que estava acontecendo. Isso foi umas 8h30 da noite. Aí passou, quando ela foi sair da sala, ela fez o exame, acho que eu fiz xixi na cama. E ela volta, ergue o lençol e faz assim, a sua bolsa rompeu. Eu falei, como assim? Você acabou de falar que o neném não podia nascer?
Mas a sua bolsa rompeu. Eu tentei normal da primeira, não consegui. Fiz cesárea com 42 semanas, porque eu não tive normal, não dilato. Tanta medicação que eu tomo, eu não dilato. Então, eu sabia que seria outra cesárea. Eu sabia como funciona uma cesárea. Eu sei o que é uma cesárea. Ela falou, fica quietinha, fica calma, que assim que liberar uma sala, eu volto te pegar. A criança vai nascer ainda hoje. 9 horas, 10 horas, 11 horas. Quando deu 15 para meia-noite, me levaram para centro cirúrgico. Porque tinha muito bebê nascendo, toda aquela região não tinha centro cirúrgico. E eu vou para o centro cirúrgico, deito na cama, eles colocam um pano verde, põe anestesia eu, me coloca lá, e eu viro para a doutora e falo assim, doutora, eu estou sentindo as minhas pernas. Ela falou assim, não, você não está, é psicológico. Eu falei assim, doutora, eu estou sentindo as minhas pernas. Ela já muito irritada, ela virou para assim, você não está. E passou o bisturi. Eu comecei a chorar de dor. No ano de 2000, no século 21, eu sofri uma cesárea a sangue frio. Ela não tinha mais o que fazer. Então, eu fui aberta. A primeira, a segunda camada, a terceira camada. E ela foi me cortando pele, gordura e gordura e gordura até chegar no útero. E eu chorava. Eu nunca fui uma pessoa escandalosa. Eu sempre chorei muito quietinha. E eu tremia. Quando eu tremia de choro, a minha barriga balançava. E ela, muito educada, ela falava assim, olha, se você não calar a sua boca, eu não consigo tirar essa criança, porque você se movimenta muito. E eu tentava me controlar, mas estava doendo, muito. E eu falava, mas eu estou sentindo muita dor, eu estou com muita dor. Aí foi uma gritaria entre médico, anestesista e quem ia pegar a criança. Faz alguma coisa, ela está sentindo dor, faz isso, anestesista. E grita para lá e grita para cá. Ela subiu, ela era pequenininha, ela subiu num banquinho, subiu em cima de mim e começou a empurrar a criança. E começou, mas 2 pessoas veio por baixo para tentar. Essa criança então colou o pé bem embaixo da minha costela e não saía. E eu comecei a orar, Deus, tira essa criança de dentro de mim, eu não suporto mais, eu vou desmaiar. Tira essa criança de mim. Deus, faz ele nascer, faz ele nascer. Ele não nasceu. No ano de 2000, no século 21, eu sofri uma cesárea a sangue frio e a criança nasceu a fórceps. Para quem não sabe o que é fórceps é uma tesoura bem grande, onde não tem ponta, ela é achatada. É pego na cabeça da criança, isso é muito feito em parto normal e não em cesárea. E essa criança é tirada à força. Quando tirou, eu não me recordo, eu só lembro de ver aquele cabelo, todo cabelo assim, eu não lembro do rosto, eu não lembro de nada, porque eu estava passando muito mal de dor. Então, eles tentaram me sedar, tentaram anestesiar, nada pegava. Nem a geral pegou. Tentaram colocar eu para dormir, eu não dormia, porque a dor era muito grande. Mas aí me costuraram de novo, camada por camada, sangue frio. E ela falou assim, olha, enfiamos um negócio no seu filho, realmente está tudo certinho, porque havia uma dúvida ainda. E ele colocou uma sonda, falou assim, olha, o esôfago está bonitinho, vamos levar ele para o berçário e cuidar de você. Eu não senti mais nada, porque depois que costurou, depois que ele saiu, de verdade, eu não tinha mais dor. Não tinha aquela dor horrível quando foi para cortar. Eu já estava anestesiada de tanto sofrer. E ele foi. Aí fez, tinha que fazer, ele nasceu 10:50 da manhã. Eu fui para o meu quarto. E quando eu fui para o meu quarto, lá existe, assim, vários quartos. Para quem conhece, lá é muito grande. Tem quartos assim, ó, mulheres internando, mulheres que perderam filho, abortos, filhos mortos. E a minha mala estava na mulheres que ia ter filho. A enfermeira catou a minha mala e me catou 6 horas da manhã e levou a sala que era óbito. E eu virei para ela e falei assim, escuta, eu não dei mamar para o meu neném ainda, ele não vai descer para mamar? Ela virou para mim e falou assim, eu não acredito, você não sabe que seu neném morreu? E eu sentei na cama, eu parei, eu respirei, e ela viu o que ela tinha feito. E eu falei, não, meu neném nasceu bem, ele não tem nada, ele não morreu. E ela, espera um pouquinho, a médica não falou com você? Eu, não.
E aquilo era muito grande, é mais de um quarteirão, e eu levantei da cama, porque a anestesia não pegou, eu não fiquei na cama. E eu comecei a andar, a buscar, tinha orelhão, para você ter uma ideia, a buscar o meu marido, eu queria o meu socorro, que era ele. E eu comecei a ligar em casa e não achava ele em casa. Minha mãe, então, já morava naquela cidade. E eu comecei a ligar na casa da minha mãe, que ela havia ficado com as minhas 2 meninas. E eu ficava, e eu não ligava, não encontrava ele, desespero. Ele nem sabia que eu havia sofrido uma cesárea. Quando eu encontro ele, já é quase 8 horas da manhã. E eu ligo para ele e falo, vem para cá. A médica tinha vindo conversar comigo. Essa criança, quando nasceu, ela teve uma parada respiratória e veio a óbito. Como demorou muito o parto, ele comeu mecônico. Ele respirou e aspirou as próprias fezes. Então, ele nasceu com síndrome de Down, com pneumonia, sem nenhuma coordenação motora. Essa criança estava ligada à UTI. Ela não respirava sozinha. Ela estava morta. Se acabasse a energia, ele morria. Ele não sobreviveria mais. Então, eu espero meu marido chegar e eu vou entrar na UTI para ver ele. A médica, outra médica, vira e fala assim, olha, se você não parar de chorar, você não vai entrar. Porque você não vai ver uma criança, você vai ver aparelhos. Então, eu respirei fundo. Busquei o meu Deus de todo o meu coração. Falei, eu consigo entrar aqui. Porque eu quero ver o meu filho. Eu entrei naquela UTI, eu não vi nada, ele não tinha mais cabelo, ele não tinha mais nada, ele foi raspado, todo o cabelo dele, da cabeça, a planta dos pés. Existia respirador artificial, existia sonda para alimentar, existia do coração, todos os aparelhos que você imaginar. Essa criança, então, era ligada a todos os aparelhos. Mecanicamente, ele estava vivo. O médico nunca disse assim para mim, olha, espera 48 horas que vamos ver ele reagir. Olha, eu dou 48 horas para o seu filho morrer. Sempre foi assim as minhas notícias. As minhas notícias sempre foi assim, você não acredita, teu filho morreu. Você não sabe? E agora? E aí? Como se desafiasse ao meu Deus, não a mim. Como se desafiasse e falasse assim, e o teu Deus, o que pode fazer contra isso? E aí, você não é serva de Deus? Tem um filho todo deficiente? Teu filho morreu, garota. Eu tinha 26 anos. 26 anos. Mas numa estrutura familiar muito bem assentada em Deus. Numa estrutura, numa confiança em Deus muito grande. Eu criei assim, Deus, se o Senhor permitiu todas essas coisas, porque o Senhor é fiel e justo para fazer muito mais daquilo que eu já sonhei, daquilo que eu já imaginei. Me dá ele, Senhor, deficiente, me dá ele, mas não deixa ele morrer. Eu só não quero enterrar o meu filho. Eu nunca quis enterrar ele. Eu só queria que ele fosse o que ele tivesse, mas eu queria ele. Essa criança venceu os primeiros 48, as 72. Ele ficou 7 dias na UTI, 4 dias no berçário. Eu ia todos os dias, 100 quilômetros, Bauru e Botucatu, para vê-lo. Todos os dias, para tirar leite e pôr na sonda, que ele só mamava por sonda. Quando ele fez 10 dias, a médica falou, a gente vai dar alta para ele. Porque, além de tudo, ele tinha convulsão. Todas as coisas ele tinha. Então, quando eu recebi ele, quando me deram ele, falou assim, olha, esse é o teu filho. Ele é um pacote. O teu filho nunca vai andar. O teu filho nunca vai falar. O teu filho jamais sairá de uma cama. Eu nunca me importei. Eu nunca tomei aquilo como verdade ou como sentença sobre a minha casa, sobre a minha vida. Se Deus me deu, Deus me deu. É Deus quem me deu ele. É Deus que deixou eu engravidar. É Deus que permitiu que ele viesse para minha casa, para minha família. Não fui eu, foi Deus. E Deus é soberano, Deus move os céus em favor daquele que é seus. Deus faz tudo por amor a mim, por amor a você. Deus é Deus. Aonde quer que você esteja, o seu problema, Deus é Deus. Essa criança, então, foi feita uma bateria de exame. Ele nasceu com síndrome de Down, atrofia cerebral difusa. O que significa isso? Ele não tem neurônio, por isso que ele nunca vai falar, ele nunca vai andar, ele é um vegetal. Ele vegetaria até o dia da morte. Ele comeria por sonda, ele nunca andaria, ele nunca falaria mamãe.
nunca. Mas era meu. Nenhum diabo, nenhuma força de trevas nenhuma, nenhum homem na face da terra podia arrancar aquilo que Deus me deu. Era meu filho amado e querido. Era meu filho. Eu tinha amor suficiente para cuidar dele assim. Eu sempre quis ele. Então, quando ele veio para casa, ele fazia TO, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapia. Ele era um pacote. Um pacote que não levantava nem o pescoço. Um pacote que não fazia cocô sozinho. O cocô dele era feito com Minelax. Dia sim, dia não. Quando a gente não conseguia, a barriga dele ficava muito grande, ele levava para o pronto-socorro para fazer uma lavagem. Era todos os dias. Todos os dias. E Deus foi tão bom comigo, Deus foi tão bom comigo, me deu tanta sabedoria, que eu tinha mais 2 meninas. Para elas nunca crescerem com ciúmes, ou achar que essa criança era melhor que elas. A fisioterapia, quando ele estava na fisioterapia, na fono, na TO, tudo que você imaginar ele fazia, desde os 2 meses de vida. Porque ele era um pacote, assim e assim. Ele não levantava. Hoje, com 15 dias, a criança faz assim. Nem isso ela faz, ele não fazia. Ele era um pacote, mas era o meu pacote. Era o meu pacote. Ninguém podia tirar isso de mim. Eu nunca desisti. Desde a minha gravidez, eu nunca rejeitei, nunca desisti. Eu nunca orei a Deus assim, ó, cura a síndrome de Down do meu filho. Isso nunca me impediu. Isso nunca foi um empecilho. Eu nunca orei a Deus pedindo a isso. Eu orava assim, Deus, restaura a vida do meu filho. Faz aquilo que é o melhor. Eu gritava diante de Deus, Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar, aonde houver um fôlego de vida. Deus, como o Senhor levou Ezequiel sobre aquele vale, aonde tinha ossos, regenera, unta os ossos, que cresça o nervo sobre os ossos, que a pele cresça sobre os nervos. Deus, dá fôlego de vida. Eu ministrava isso na mente do meu filho todos os dias, todos os dias. Não sei se você conhece, mas tem a Ludmila Ferber que ela canta. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. E eu gritava, e eu cantava, sobre o vale de ossos secos, Senhor, faz o meu filho se levantar. O médico entregou ele na minha mão e falou assim, mãe, não durma. Se você dormir, o seu filho engasga com a própria saliva e ele vai morrer afogado com a própria saliva. Pensa numa mulher que não dormiu 4 meses da sua vida. Nunca. Eu falava para o meu marido, se eu cochilar, você me acorda. E eu cuidei com muito amor. E eu colocava a Ruth e Raquel no chão e o Rafael. Eu fazia 15 minutos de fisioterapia nela e 45 neles. Para elas nunca acharem que eu não amasse elas. Para elas nunca, essa criança deficiente veio para tomar meu lugar. Esse menino que não vale nada veio para roubar a mamãe da gente. Nunca. Nunca. Elas iam na fonoaudiólogo, ele ficava dentro, 3 dias dentro do consultório e 7 dias comigo. Era todos os dias fisioterapia dele. Degustação. Ele não mamava o peito. Eu tinha tanto leite que eu jorrava, eu apertava o meu peito na boca dele e eu fazia assim, ó, para ele mamar. O pouco que ele conseguia mamar ia para o pulmão. Até 1 ano de idade, essa criança teve 14 pneumonias de aspiração. De aspiração. Eu nunca desisti. Eu sempre olhei para o alvo. Eu chorava muito uma época. Chorei sim. Meu marido pegava na minha mão e falava assim, olha aqui, mulher. Deus. E se Deus quiser recolher, Deus vai. Você tem 2 filhas para criar e eu. Se Deus quiser levar, Ele vai. Ele é o dom da vida, você entendeu? Então não chora mais. Não chore mais. E eu entendi aquilo. Era para me fortalecer. Era para dizer assim, ó, Deus está cuidando, cala a sua boca, Deus está cuidando. Mas nós temos direito de chorar. E assim se passou. Põe a primeira foto, por favor, de neném. Não tinha muito dinheiro, não tinha muita foto. Esse é o Rafael, com alguns dias de vida. E Deus foi fazendo. Com 1 ano e 3 meses, essa criança nunca tinha sentado, nunca havia rolado, nunca havia gatinhado, tudo que um bebê faz normal. E além de tudo, ele tinha um refluxo tão grande que a própria saliva fazia ter pneumonia de aspiração. Com 1 ano e 3 meses, essa criança foi cortada,
fez a cirurgia de refluxo. E nunca ninguém me avisou, olha, essa criança vai sair com uma sonda gástrica. Para quem não sabe, a sonda gástrica é ligada direto no estômago. Ele foi costurado o estômago dele na pele. E havia uma sonda. Então, já que ele não comia por aqui, ele ia começar a ser alimentado por aqui. Porque ele estava atrofiando. Como ele não sentava, como ele não ia no banheiro, como ele não rolava, as pernas dele estavam encolhidas. Estava atrofiando as perninhas dele. Mandaram fazer um aparelho só para esticar as pernas dele. A gente não tinha dinheiro, era muito caro. Meu marido falou assim, faça pela fé. Nós vamos arrumar dinheiro para pagar. Uma semana antes dele fazer 2 anos. 2 anos. Está vendo a frente dessa igreja aqui? A gente cata o Rafael, a gente sai de lá. A gente pega essa criança, um olha para o outro e vem na ponta da igreja e grita assim diante de Deus. A palavra de Deus fala assim, clama, clama, clama a mim e eu ouvirei do alto os céus. Clama, clamar, no meu entender, é gritar diante de Deus em socorro. Eu peguei essa criança com uma semana para fazer 2 anos, nós viemos à frente, eu ergui ela a Deus, falei, Deus, tudo que eu quero é que essa criança ande. Porque se ele andar, ele vai ter qualidade de vida. Ele vai ao banheiro sozinho. Ele vai se locomover sozinho. Tudo que eu quero é que ele ande. Deus, faça o meu filho andar. Eu só quero que ele ande, Deus. Isso foi no domingo, no culto. Passou a segunda, terça. Na quarta-feira, eu estava sentado numa mesa redonda com meu marido. Rafael nunca sentou, nunca andou, nunca gatinhou, nunca rolou, nunca teve nada. A única coisa que ele fazia, por causa da fisioterapia, era segurar o pescoço. E a mão dele não era mais assim, tinha melhorado assim. Ele é desconecto, ele não pegava nada. Alguma coisa grande, um urso grande, ele até tentava, mas ele não segurava. Ele não tinha coordenação motora, nada. Ele não tinha neurônio. E nós colocamos ele sentado assim, cheio de almofada, de uns bichos maiores, e ele ficou de frente, como vocês estão. E eu estava de costa para o Rafael. Cuidar de filhos especiais cansa. Você não desiste, mas cansa. O seu corpo físico cansa. E eu estava conversando com meu marido, 3 dias depois de orar e pedir para Deus andar. Andar. Essa criança fez um movimento que ele nunca fez. Eu não posso falar, mas o meu marido conta, ele teve o privilégio de ver. Essa criança se pôs em pé. Essa criança chutou as almofadas. Como que pode uma criança chutar uma almofada que não anda? Ela chutou a almofada e ela andou na nossa frente. Ela começou a andar e eu fui para pregar ele. Ele falou, para, não pega, deixa ele andar, deixa ele andar. E a gente não aguentou, a gente foi, catou e beijou e agradeceu a Deus. Deus, ele vai ter qualidade de vida. Ele vai andar, ele tem qualidade de vida. Esse é o nosso Deus. Ele move montanhas em favor da sua causa, da sua vida. O que você precisa hoje? O que você necessita nessa tarde? Que Deus faz para você? Tenha relacionamento com Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Ele pode mover montanhas em favor. Ele literalmente move. Ele muda diagnóstico. Se o médico disse que você está com câncer terminal, o médico disse, Deus disse. Se você é fiel a Deus, Ele é fiel e justo para vir em teu socorro. Lembra que eu falei que eu nunca orei? Nunca orei para Deus curar a aparência do meu filho? Eu nunca me importei? Essa pasta preta que eu subi com ela aqui, tem todos, é domínio próprio, é público. Todo mundo pode ouvir, todo mundo pode ver, está aqui. São todos os exames, são alguns de todos os exames, não sei se tem todos aqui, lá de Botucatu. São exames para provar que Deus é Deus. Escuta essa ressonância magnética. Conclusão. Encéfalo compatível com atrofia cerebral difusa. Isso significa, não vai andar, não vai falar, é um vegetal. A outra diz assim, depois de 2 anos e meio, 3 anos e meio, ressonância magnética de crânio, normal. O meu Deus restaurou a vida do meu filho por completo. Uma criança que não tinha expectativa de vida alguma, nem qualidade de vida nenhuma. O meu Deus, que é o teu Deus, muda toda sorte de bênção. Não foi 1 mês, não foi 1 dia, foram 7 anos de busca
Nunca retrocedemos. Nunca pensamos, por que eu, Deus? Por que na minha casa? Por que na minha família? Não. Se o Senhor me deu, o Senhor é fiel e justo para me dar algo perfeito, agradável, perfeito aos olhos de Deus. Não precisa perfeito à sociedade, é perfeito aos olhos de Deus. E Deus, a perfeição dele é melhor que a minha e que a sua. Ele é perfeito. O médico falou assim, coloca o teu filho numa EMEI. Não sei se aqui tem, mas lá é EMEI, é uma escolinha de 4 a 6 anos, municipal, para que ele se socialize. Ele não socializava, ele tinha 4 anos. Uma mãe que orou, uma mãe que jejuou, uma mãe que cuidava, que nem uma galinha cuidava do pintinho. Como que põe um filho na escola? Eu chorava de noite de mandar essa criança para a escola porque ele não queria. Mas eu coloquei. O médico mandou? Vamos fazer o que o médico mandou. Fez fisioterapia? Vamos fazer o que o médico mandou. Mas eu acreditava no Deus. Sempre acreditei em Deus. Ele tomou um anticonvulsivo, ele tinha convulsão de 5 minutos, ele sangrava de tanta convulsão. Ele tinha gastrite, ele tinha úlcera, ele teve sopro no coração. E muito mais, que não, tem coisas que eu nem lembro mais. Deus curou todas as coisas. Eu tenho uma carta da professora da escola. Ela fala assim, vou ler algumas coisas. O seu filho tem dificuldade motora, o seu filho vive no mundo dele, o seu filho é incapaz de relacionar, o seu filho só se dá bem comigo, eu decorei já. O seu filho só se dá bem comigo. Ele fica no mundo dele, na escrita dele. O teu filho não lê, ele é um incapaz. 6 anos. Era a última coisa, porque agora o Rafael comia, não usava mais sonda, porque agora o Rafael corria, porque agora o Rafael vivia, ele não lia e não compreendia. Eu virei para ela e disse assim, olha, professora, o Deus que eu sirvo é fiel e justo para falar para a senhora que até o final do ano o meu filho vai ler. E no dia da formatura do prezinho dele, ele subiu e leu. Ele subiu e leu. Aos 7 anos de idade, era a última coisa que faltava para ver o Rafael curado. Solta a foto dele, por favor. Só foto. Esse é o Rafael. Rafael hoje tem 18 anos de idade. Rafael não pode ver a aparência dele. Ele não tem nada. Solta a da mão. Ou do dente, tanto faz. Essa é a mão dele. Está vendo que tem uma linha reta? A nossa mão tem mais ou menos que nem um M. É uma das características da síndrome de Down. Deus foi apagando tudo nele. Eu dou esse testemunho em todo o Brasil. E tem lugar que a gente vai, tem médicos. Eles vê mais do que eu. Eu não enxergo mais nada disso, tá? Eu não vejo mais nada disso. Então, uma das características, a mão dele é pequena. Ele tem esse risco que nós não temos. O dente, pode mudar. Vamos ver se tem a outra. O dente dele, hoje ele está arrumando porque ele quer namorar. Né? O bichinho está louco para namorar. Né? Eu falei assim, só trabalhando, meu filho, sustento namorado de ninguém, só trabalhando. Então, ele está arrumando, os dentes dele eram todo coxado, o síndrome de Down ele tem. Então, ele tem um trabalho, ele tem que descoxar e cortar a gengiva. Como ele tinha muita convulsão, a gengiva dele é grossa. Né? Ele tem que fazer uma cirurgia na boca. Mas nada que um dentista não faça, tem dentista aqui que eu sei, não sei se trabalha com criança especial, cadê? Já trabalhou com criança especial? Não sabe disso? Depois você vê. Tá? E depois passa para os irmãos. Eu vim para o dente que me falaram isso, uma dentista que me falou isso. Né? E a gente vai dando testemunho, as pessoas vão acrescentando a nossa vida. Eu também não sabia. Né? Então, esse é o Rafael. Uma pessoa curada, liberta, transformada. Ele não tem nada, nada. Ele tem toda a coordenação motora dele. Ele não tem mais convulsão desde os 3 anos de idade. Ele andou com 2 anos. Ele falou, mamãe, com 3 anos de idade. Não me importa, eu nunca desisti, eu nunca olhei para trás, eu nunca fiquei questionando a Deus, porque quando Deus entrou na minha vida, Ele me libertou de todos os traumas, de todas as angústias, de tudo aquilo, sabe aquelas pessoas que eu queria julgar, que eu queria condenar? Não existe mais isso, não existe, os traumas foram deixados, porque quando Deus Ele reina no seu coração, quando Ele entra na sua vida, é para tudo. Deus não faz nada pela metade na sua casa, Ele não faz nada metade na sua vida, na vida do seu esposo, Ele não faz nada. Sabe por que você está aqui hoje? Para que você aprenda. A palavra de Deus fala que você é a coluna do seu lar. Vocês sabem o que é uma coluna? Sabem?
A coluna é quem sustenta o lar em oração. A mulher, sabe, edifica o seu lar em oração. Ela paga o preço. Ela paga o preço em oração. Mesmo que ela nunca seja reconhecida, ela paga um preço em oração. Deus é muito lindo. Você é o sustento da tua casa. Se as coisas estão ruins, a culpa é sua. Você não tem um compromisso com Deus. Você não se dedica a Deus. Você não busca a Deus. O que falta? Deus não vai descer numa carruagem de fogo falando para você, ô querida, estou aqui. Não! Ele está aqui, ó, do teu lado. Como a tua amiga que te convidou, como aquela que te convidou, como o teu pai, como o teu filho. Esse é o teu Deus. Você tem livre acesso a Ele. Se você agora clamar, Ele te ouve. Ele te ouve em tempo, em fora de tempo. Esse é o teu Deus. Ele fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Se o seu lar hoje, mulherada, presta atenção. Se o seu lar hoje está uma discórdia, é porque você não ora. É porque você não sustenta o teu marido em oração, os teus filhos em orações. Deus faz. Mas você paga um preço de oração, de vida com Cristo. De vida com Cristo. É muito melhor pagar um preço em Deus do que um preço com a vida. É muito mais gratificante. Eu não sei o que você passa hoje. Eu não sei da sua vida. Mas aquele Espírito Santo que te trouxe aqui, te convenceu, falando, ó, é o melhor lugar nessa tarde para você estar. Ó, vai valer a pena. Vai lá, porque Deus tem algo para você. Ó, presta atenção. Eu estou falando com você. Você é minha filhinha amada desde o ventre da sua mãe. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Você é amada. Você foi gerada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você nasceu para ser mais. Mas muito mais que vencedoras. Nada e nem ninguém pode segurar você. Desde que você pague um preço em oração. Edifica a sua casa, o seu coração, a tua morada em Deus. Somente Ele pode te libertar, somente Ele é a razão da sua vida. Ele é mais importante que o teu filho, Ele é mais importante que o teu marido. Hoje eu tenho uma casa no Senhor, estruturada, mas eu ainda pago um preço de oração. Eu não vou parar, nunca. Até onde eu tiver um fôlego de vida, os meus joelhos se dobrarão diante do Senhor para ser grata por tudo aquilo que Ele fez e fará sobre a minha casa, sobre a minha vida. Solta o vídeo, por favor. Olá, eu sou Rafael Azaf Bueno Jabur. Eu sou um milagre de Deus. Deus mudou a minha vida e mudou a minha história. Ele está esperando uma permissão sua para que Ele mude a sua história de vida também. Amém? Era só provar para vocês que Ele fala, que Ele anda, que Ele é uma bênção. O Rafael andava com a gente o Brasil todo. Hoje ele não quer mais. Hoje ele tem um ministério na igreja, ele tem um cargo na igreja. Hoje ele pensa em namorar, ele pensa em crescer. Então ele não quer mandar com os velhos. Agora ele não quer mais. Entendeu? Não quer mais. Então eu tenho trazido as fotos dele, um vídeo dele. Preciso melhorar isso, mas ele tem muita vergonha, ele é muito tímido. Eu quero dizer para você o que você precisa nessa tarde. O que você precisa nessa tarde? O que você necessita? Qual é a profundidade da sua tristeza que Deus não pode agir? O que você necessita nessa tarde, mulher? Para quem você tem pedido? A quem você tem clamado? Ou você tem sido aquela mulher rixosa, que a palavra fala que a gente tem nojo dela? Ninguém gosta de uma mulher rixosa. Aquela que reclama e reclama e reclama. Se o cabelo está curto, reclama. Se engordou, reclama. Eu fiz uma bariátrica, porque eu já não suportava mais o meu peso. Aonde eu andava, eu não conseguia mais andar. Mas eu não reclamava, era para a minha saúde, para o meu coração, para o meu bem-estar. Eu não fiz por aparência, mas eu fiz para ter vida e criar os meus filhos. Faz 5 anos que eu operei. 5 anos. Eu emagreci 61 quilos. Hoje eu peso 58 quilos. Mas era um desejo do meu coração. Tudo aquilo foi medicação. Lógico que eu abri a boca, eu comi também. Mas eu falo, qual é o desejo do seu coração nessa tarde?
que você acha que Deus não pode mudar? O que você acha que Deus não pode fazer? Deus tem algo para você nessa tarde. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé. Queria dizer que Deus é o teu bem maior, que Deus é a tua justiça, a tua fortaleza. E eu queria fazer 2 tipos de apelo, mas o primeiro apelo eu queria falar assim, ó. Se você que nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a esse Deus de maravilhas, esse Deus que faz milagre hoje, Ele faz milagre hoje, Ele não faz aquele mar abrir, Ele faz o filho andar, Ele move montanhas em favor da sua casa, da sua vida. O que você necessita? Eu queria convidar você a vir à frente. Aquelas pessoas que acreditam e quer receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua casa, para que você tenha uma mudança de vida hoje, para que você tenha uma transformação sobre a sua vida, sobre a sua casa. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você, deixa Deus agir no teu coração, mas se entregue da mesma maneira que eu fui sedenta diante de Deus. Como pode uma pessoa orar por você? Como pode? E as coisas ser restauradas, e as pessoas ser transformadas? Como pode? Creia. Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua casa, na sua vida, Ele vai vir do alto dos céus em socorro de você nessa tarde. Amém? Venha na frente quem sentir no coração. Venha na frente quem sentir no coração. Oh, Deus de maravilhas, Santo Espírito de Deus, vai mudando mesmo, Senhor, histórias neste lugar. Toda sorte de bênção está em tuas mãos, Senhor. Muda, Senhor, histórias de vidas nessa tarde. Quebra mesmo toda a incredulidade, Senhor, todo o medo, toda a angústia. Se faz presente, Espírito Santo, com todo o teu amor. Oh, aleluias. Ministra, Senhor. Faz, Senhor, o teu querer, a tua bem-aventura em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus de maravilhas. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando vês que sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir.
Nós te louvamos, Senhor, por esta tarde. Continua falando no coração das tuas filhas, Pai. Cuida de cada uma delas, Senhor. Ó Deus, fala ao coração das tuas filhas ainda mais, ó Pai. Ó Deus, toca, Senhor, sobre aquela que ainda não se entregou a Ti. Ouça o Senhor falar contigo. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido
Amém. Muito obrigada. Termina só a última foto. Essa é a família. É a última foto. Essa é a família que o Senhor me deu. Meu marido e os meus filhos. Para honra e glória do nome de Jesus Cristo. Mulheres, pague um preço de oração, porque o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada.